Você já parou para se perguntar em que momento exato o corpo começa a sussurrar que algo está profundamente errado? Ou será que você, como tantos outros, acredita que o cansaço persistente que sente hoje é apenas o peso inevitável e natural dos anos? Muitas vezes aceitamos a perda da vitalidade como um contrato assinado com o tempo, uma rendição silenciosa que nos rouba a autonomia sem que percebamos o perigo real que se esconde atrás de um simples bocejo ou de uma perna mais pesada ao subir um degrau. No entanto, existe um risco invisível e devastador que milhões de pessoas acima dos 60 anos ignoram diariamente. A ideia perigosa de que o declínio físico é um destino obrigatório. O que você verá agora não é apenas um alerta, mas a chave para decifrar sinais que podem salvar sua liberdade funcional e mental antes que o silêncio se torne irreversível. Imagine possuir um painel de controle interno onde cada pequena falha mecânica é sinalizada antes que o motor pare por completo, permitindo que você tome as rédeas da sua saúde com total clareza e poder de decisão. O corpo humano não falha repentinamente por uma questão de sorte ou azar. Ele emite alertas progressivos de inflamação e falência metabólica que a maioria de nós aprendeu a silenciar com desculpas e conformismo. Hoje, vamos desconstruir a crença limitante de que a velhice é sinônimo de fragilidade e apresentar 3 sintomas específicos que, se identificados a tempo, transformam-se em janelas de oportunidade para estancar o declínio biológico. Esta é a fronteira entre viver os próximos anos com dependência ou manter a lucidez e a força necessárias para ditar as regras da sua própria rotina, preservando sua dignidade e o controle sobre o seu futuro. A grande tragédia do envelhecimento moderno não reside apenas nas doenças crônicas instaladas, mas na aceitação passiva de que sentir-se debilitado é o padrão normal para quem cruzou a fronteira dos 60 anos. Esse assunto é sistematicamente ignorado pela sociedade e, muitas vezes, pela própria medicina convencional, que tende a rotular queixas de fadiga ou lentidão como sintomas triviais da senescência biológica. Contudo, essa negligência é extremamente perigosa, porque após os 60, a nossa reserva fisiológica diminui drasticamente e a margem de erro biológica torna-se muito mais estreita em comparação aos anos da juventude. O que antes era apenas um cansaço passageiro, aos 40 anos, agora pode ser o indicativo real de uma crise sistêmica grave, prestes a eclodir em seu organismo. Ignorar esses sinais é como desligar o alarme de incêndio de uma casa, enquanto as brasas ainda estão escondidas, esperando o momento certo para consumir toda a sua preciosa independência. Milhões de pessoas ao redor do mundo vivem hoje em um estado de penumbra funcional, sentindo que sua energia vital está desaparecendo, sem entender que a raiz do problema é puramente celular e tratável. No cerne dessa questão está o declínio da função mitocondrial, onde as pequenas usinas de energia dentro de nossas células perdem a eficiência em transformar nutrientes e oxigênio em combustível essencial. Quando essa capacidade cai, o corpo entra em um estado de exaustão profunda que afeta desde a batida do coração até a clareza do pensamento diário. Somado a isso, enfrentamos o fenômeno do inflammaging, um estado inflamatório crônico de baixo grau que degrada silenciosamente os tecidos articulares e vasculares ao longo de várias décadas. Essa inflamação persistente age como uma ferrugem invisível, corroendo a saúde das artérias e a resistência dos músculos, criando um terreno fértil para falências múltiplas que poderiam ser evitadas precocemente. Além do desgaste energético e inflamatório, o envelhecimento traz consigo uma maior fragilidade vascular e uma redução na neuroplasticidade, o que altera drasticamente a forma como o cérebro recebe oxigênio e nutrientes fundamentais. Pequenos lapsos de memória ou momentos de desorientação, que muitos atribuem à simples desatenção, são frequentemente reflexos de microobstruções ou de um stress oxidativo severo que as células nervosas não conseguem mais combater com eficácia. A ciência moderna nos mostra que o corpo idoso funciona como um sistema interconectado de alta precisão. Quando um pilar começa a ceder, ele gera uma cascata de falências que afeta a mobilidade e a cognição de forma muito acelerada. Compreender que esses processos biológicos complexos estão em curso
é o primeiro passo para deixar de ser uma vítima das circunstâncias e passar a agir como o gestor estratégico de sua própria longevidade, protegendo a integridade do seu sistema circulatório. O conflito central que enfrentamos hoje não é apenas a passagem inevitável do tempo, mas a armadilha mental de rotular cada dor, lentidão ou cansaço como uma consequência natural e imutável da maturidade alcançada. Esse erro silencioso é, na verdade, o maior acelerador do declínio biológico, pois ao aceitarmos que a fraqueza é normal, deixamos de investigar as falhas metabólicas que estão drenando nossa energia vital de forma precoce e severa. O que está em jogo aqui não é apenas a ausência de doenças diagnosticadas em exames de rotina, mas a manutenção da sua autonomia real para caminhar, viajar e gerenciar sua própria vida sem restrições ou medos constantes. Quando você ignora um tropeço recorrente ou uma exaustão que não passa com o repouso, você está entregando as chaves da sua liberdade para um processo de envelhecimento desgovernado. A verdadeira ameaça é a passividade diante de sinais que o corpo grita, permitindo que pequenas fissuras na saúde se tornem abismos de dependência futura. A linha que separa um idoso independente de alguém que depende totalmente de cuidadores para tarefas básicas é frequentemente traçada pela forma como ele reage aos primeiros sinais de fragilidade neuromuscular e metabólica. Esse conflito se manifesta na escolha diária entre ser o gestor ativo da própria longevidade ou um paciente passivo que apenas aguarda a próxima crise de saúde ou uma hospitalização que poderia ser facilmente evitada. Se você não aprender a ler o painel de controle do seu organismo, corre o risco de sofrer uma perda súbita de mobilidade ou um declínio cognitivo que afetará diretamente sua dignidade e sua clareza mental. O medo de se tornar um fardo financeiro para a família ou de perder a capacidade de tomar decisões simples é real, mas ele deve servir como o motor para a sua prevenção ativa e imediata. Ao final, a luta é pela preservação do seu inalienável poder de escolha, garantindo que a velhice seja uma fase de fortalecimento consciente e não de um definhamento aceito. O primeiro grande pilar que sustenta o declínio acelerado na maturidade é a armadilha conceitual contida na frase "é normal da idade". Quando você sente uma dor persistente nas articulações ou uma lentidão incomum para realizar tarefas que antes eram simples e aceita isso como um carimbo do tempo, você está, na verdade, mascarando inflamações sistêmicas perigosas. Essa normalização é o ponto de partida para que problemas metabólicos e vasculares se instalem sem qualquer resistência, pois o corpo para de receber a atenção preventiva necessária. O que muitos chamam de envelhecimento natural é, muitas vezes, um estado de inflamação crônica de baixo grau, conhecido como inflammaging, que corrói os tecidos de forma silenciosa e constante. Ao desmistificar essa crença, você reassume o controle sobre o seu diagnóstico preventivo, deixando de ser um espectador passivo do próprio desgaste biológico para se tornar o guardião vigilante da sua vitalidade funcional. Ignorar esses sinais sob a desculpa da idade abre as portas para eventos agudos catastróficos, como um infarto ou um acidente vascular cerebral, que frequentemente parecem ocorrer de forma repentina, mas que foram gestados por anos de negligência. A diferença entre uma sobrevivência ativa e um definhamento aceito reside justamente na sua capacidade de identificar que o desconforto não é um destino, mas um alerta de que o sistema precisa de ajustes imediatos. Corrigir essa percepção equivocada permite que você trate a causa raiz das inflamações antes que elas comprometam permanentemente a sua capacidade de locomoção ou a sua clareza mental. A velhice não deve ser vista como uma descida inevitável rumo à fragilidade, mas como uma fase de refinamento onde a atenção aos detalhes biológicos garante a preservação da sua soberania física. Ao agir agora, você blinda seu corpo contra a obsolescência programada pela falta de cuidado preventivo. O segundo pilar aborda o primeiro sintoma crítico que nunca deve ser subestimado: a exaustão matinal profunda, caracterizada por acordar repetidamente sem energia, mesmo após muitas horas de sono. Esse estado de fadiga crônica inexplicável é um sinal claro de falência metabólica e declínio mitocondrial,
indicando que suas células perderam a eficiência em converter oxigênio e nutrientes em combustível vital para o organismo. Quando as suas usinas de energia internas falham, todo o sistema entra em modo de economia, afetando a regeneração dos tecidos e a resposta imunológica básica do seu corpo. Ignorar esse cansaço matinal como se fosse apenas preguiça ou excesso de atividade no dia anterior é um erro estratégico que acelera a atrofia muscular e compromete a saúde cardiovascular. Esse é o grito de socorro do seu metabolismo, avisando que o motor biológico está operando com um combustível de baixíssima qualidade e sem pressão. As consequências de ignorar essa exaustão matinal são severas, levando a um ciclo vicioso de sedentarismo forçado e sarcopenia acelerada, que é a perda de massa muscular essencial para a vida. Sem energia para se movimentar, o idoso tende a se isolar e a reduzir suas atividades diárias, o que enfraquece o coração e aumenta exponencialmente o risco de complicações sistêmicas graves a médio prazo. No entanto, o benefício de corrigir essa falha metabólica é a retomada imediata da vitalidade física e da capacidade de locomoção independente, permitindo que você volte a realizar seus planos com entusiasmo. Para começar a reverter esse quadro, é fundamental ajustar a hidratação logo ao acordar e buscar uma exposição solar adequada, sinalizando ao relógio biológico que o dia começou. Pequenos ajustes na nutrição e na oxigenação podem revitalizar suas mitocôndrias, devolvendo a disposição necessária para você ditar o ritmo da sua própria rotina. Antes de prosseguirmos para os próximos sintomas que podem estar comprometendo sua segurança, eu gostaria de fazer uma breve pausa para reconhecer sua dedicação em buscar conhecimento sobre sua própria saúde. Se você chegou até este ponto do vídeo, isso demonstra que você é alguém que valoriza a autonomia e não aceita o declínio como uma sentença definitiva para o seu futuro. Gostaria muito de saber: você já sentiu que algum médico ou familiar minimizou um sintoma seu dizendo que é da idade? Escreva aqui nos comentários a sua experiência, pois sua história pode ajudar outros espectadores a despertarem para essa realidade perigosa. Além disso, se você deseja continuar recebendo orientações sérias e profundas sobre como manter o poder e a lucidez na velhice, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Sua presença ativa nesta comunidade é o que fortalece nossa missão de promover um envelhecimento com dignidade. O terceiro pilar foca no segundo sintoma alarmante: a perda súbita de força de preensão manual ou dificuldades sutis de equilíbrio durante atividades rotineiras. Se você começou a sentir dificuldade para abrir um simples pote de conserva, segurar objetos com firmeza ou se percebe pequenos tropeços frequentes em superfícies planas, saiba que isso não é apenas distração. Esses sinais indicam uma desconexão neuromuscular preocupante e uma perda de massa magra crítica, que sustenta a sua estrutura física e protege suas articulações contra impactos. A força das mãos é um dos biomarcadores mais precisos de longevidade, refletindo diretamente a saúde do seu sistema motor e a integridade das suas fibras musculares de contração rápida. Ignorar essa fraqueza é permitir que a fragilidade se instale silenciosamente, retirando de você a capacidade de reagir a imprevistos físicos simples, como uma mudança brusca de direção ou um desnível na calçada. A consequência mais devastadora de negligenciar a perda de força e equilíbrio é o aumento drástico no risco de quedas, que frequentemente resultam em fraturas de fêmur e internações prolongadas. Para um idoso, uma queda não é apenas um acidente doméstico. É um evento traumático que pode marcar o fim da independência e o início de uma vida limitada por cadeiras de rodas ou dependência de terceiros. Ao identificar esse sintoma precocemente, você tem a oportunidade de blindar sua estrutura óssea e muscular através de exercícios de resistência basal e estímulos sensoriais específicos que recuperam a propriocepção. O benefício de agir sobre esse alerta é a construção de um corpo resiliente, capaz de suportar as exigências do dia a dia com segurança e estabilidade inabaláveis. Proteger sua massa muscular é, em última análise, proteger sua liberdade de ir e vir sem o medo constante de um acidente incapacitante.
O quarto pilar trata do terceiro sintoma fundamental: lapsos de memória acompanhados de desorientação espacial ou funcional em ambientes que deveriam ser familiares para você. Não estamos falando apenas de esquecer onde deixou as chaves, mas de momentos em que você esquece a função de um objeto cotidiano ou se sente perdido em um caminho que percorre há anos. Esse sinal é um indicativo direto de estresse oxidativo severo ou de uma falha na oxigenação cerebral, causada por microobstruções vasculares que impedem o fluxo sanguíneo eficiente para os neurônios. O cérebro idoso possui uma reserva cognitiva que pode ser preservada, mas quando esses lapsos se tornam frequentes, é sinal de que o tecido neural está sofrendo um desgaste acelerado. Ignorar essa desorientação como se fosse apenas cansaço mental é permitir que o caminho para demências irreversíveis seja pavimentado sem qualquer intervenção protetora ou terapêutica imediata. A progressão de problemas vasculares não diagnosticados pode levar a um declínio cognitivo rápido, roubando de você o poder de decisão, a clareza mental e a capacidade de gerenciar suas próprias finanças e medicamentos. Manter a lucidez é o pilar mais precioso da dignidade na velhice, e agir sobre esses sinais vasculares é a única forma de evitar que a mente se apague antes do corpo. O benefício de corrigir as falhas de oxigenação cerebral envolve a manutenção de uma mente afiada, capaz de aprender coisas novas e de interagir com o mundo de forma plena e consciente. Atividades que estimulam a neuroplasticidade e ajustes na dieta para reduzir a inflamação neurovascular são ferramentas poderosas que você pode utilizar agora mesmo para proteger seu intelecto. Lembre-se que o cérebro é um órgão altamente adaptável, e fornecer a ele os nutrientes e o estímulo corretos é o que garante sua autoridade intelectual. O quinto pilar deste guia prático é a realização do teste de autonomia, uma ferramenta de autoexame simples e caseira, que transforma você no auditor da sua própria saúde. Muitas vezes, esperamos por exames laboratoriais complexos para entender o que está acontecendo conosco, mas o corpo emite dados em tempo real, através do desempenho físico básico. Este teste de 3 etapas foi desenhado para medir sua força, seu equilíbrio e sua capacidade de recuperação metabólica, sem a necessidade de equipamentos caros ou visitas hospitalares imediatas. Ao realizar essa avaliação, você sai da posição de incerteza e ganha clareza sobre quais áreas do seu sistema biológico precisam de intervenção urgente para evitar o declínio funcional. A proposta aqui é substituir a passividade de apenas ouvir informações pela ação concreta de verificar como seu organismo reage a desafios mecânicos simples que simulam as exigências reais da vida cotidiana e da longevidade. O teste consiste em avaliar 3 capacidades fundamentais: o tempo necessário para levantar da cadeira 5 vezes sem usar as mãos para apoio, a força de preensão ao torcer uma toalha molhada e a qualidade do seu despertar matinal após uma rotina de sono controlada. Se você encontra dificuldades severas em qualquer uma dessas etapas, seu corpo está sinalizando que a fragilidade muscular ou a falência metabólica já estão em estágios que exigem atenção imediata. Interpretar esses resultados com honestidade é o que permite a você ajustar sua rotina de fortalecimento e nutrição antes que um evento agudo force uma mudança indesejada. Esse autoexame é o seu painel de controle pessoal, devolvendo a você a agência sobre o envelhecimento e garantindo que cada pequena decisão diária seja baseada em dados reais do seu próprio corpo. Ao dominar essas informações, você deixa de temer o futuro e passa a construí-lo com a confiança de quem conhece suas vulnerabilidades. Para entender a diferença vital entre a negligência e a ação, observe as trajetórias contrastantes de 2 homens na mesma faixa etária. O primeiro, o Sr. Arnaldo, começou a sentir um cansaço crônico e percebeu que suas mãos já não tinham a mesma firmeza para segurar objetos simples. Ele aceitou passivamente isso como o destino inevitável da velhice, até que 3 meses depois, um pequeno desequilíbrio no banheiro resultou em uma queda grave e na perda total de sua autonomia física. Por outro lado, o Sr. Cláudio notou os mesmos sinais de fadiga e fraqueza, mas interpretou o aviso como um pedido de socorro urgente de seu metabolismo.
Ele ajustou sua ingestão de proteínas, iniciou um protocolo básico de fortalecimento muscular e melhorou sua higiene do sono. Hoje, Cláudio não apenas reverteu seu quadro clínico preocupante, como voltou a viajar sozinho, provando que a vigilância ativa sustenta a dignidade na maturidade. É fundamental compreendermos que o corpo humano não envelhece de forma aleatória ou por má sorte. Ele é o reflexo de uma narrativa biológica construída por décadas. O declínio funcional, que muitos consideram súbito, é o resultado acumulado de pequenos hábitos e negligências que agem como juros contra a sua vitalidade. Cada momento de sedentarismo e cada sinal inflamatório ignorado são páginas escritas em um diário de desgaste que o organismo mantém com precisão implacável. No entanto, essa percepção de que o envelhecimento é um processo previsível deve ser encarada como uma fonte de imenso poder pessoal. Se a fragilidade foi edificada tijolo por tijolo, a reconstrução da sua autonomia também pode ser iniciada através de escolhas conscientes e ajustes metabólicos. Sua biologia não é um destino fechado, mas um sistema dinâmico que ainda responde com generosidade a cada estímulo de fortalecimento e cuidado. Embora os riscos de ignorar os sinais do corpo sejam reais e possam parecer assustadores, é vital compreender que a biologia humana é incrivelmente resiliente, mesmo após os 60 ou 70 anos. Cada alerta de fadiga ou perda de força discutido não deve ser encarado como sentença definitiva de declínio, mas sim como um convite urgente para uma mudança de direção que ainda é possível. A ciência moderna comprova que pequenos ajustes na nutrição, na hidratação e na prática de movimentos funcionais podem reverter estados inflamatórios e devolver a vitalidade que você acreditava ter perdido. Nunca é tarde demais para retomar as rédeas da própria saúde e transformar o medo da dependência em uma estratégia consciente de fortalecimento. A esperança reside no fato de que o seu corpo ainda possui a capacidade de se regenerar e se adaptar aos estímulos corretos. Se você escolher fechar os olhos para esses sinais silenciosos hoje, o futuro reserva um cenário de perdas graduais que afetam não apenas sua saúde, mas sua própria identidade perante a família. A negligência contínua com a fadiga e a fraqueza muscular leva inevitavelmente a um ciclo de quedas recorrentes, hospitalizações prolongadas e uma dependência física que pode exigir a presença constante de cuidadores para as tarefas mais íntimas e básicas do dia a dia. O declínio cognitivo não tratado rouba sua capacidade de gerenciar as próprias finanças e, no limite, as memórias de quem você ama, transformando sua rotina em uma luta dolorosa pela sobrevivência passiva. Por outro lado, aquele que decide agir preventivamente agora, transformando a identificação desses sintomas em mudanças práticas de rotina, trilha um caminho de soberania biológica. O contraste é absoluto. De um lado, a fragilidade que consome a dignidade, do outro, uma velhice potente. Talvez o que mais surpreenda quem estuda a longevidade humana não seja a rapidez do declínio, mas a facilidade com que pequenos ajustes contraintuitivos podem mudar o jogo. Você sabia que muitas vezes o repouso excessivo, aquele que você acredita necessário para curar o cansaço, é o que está drenando sua energia celular? É uma revelação que choca muitos. Quanto menos você exige do seu motor metabólico, mais as suas mitocôndrias iniciam um desligamento silencioso do seu vigor. Quero reconhecer você que continua aqui, buscando essa clareza que poucos possuem. Sua dedicação é o primeiro passo para a liberdade. Compartilhe este conhecimento com seus familiares agora, pois proteger quem amamos é um ato de profunda responsabilidade. Compreender que o corpo funciona através de ciclos de demanda e resposta é o verdadeiro ponto de virada para quem deseja manter a soberania e o poder real. Para que todo este conhecimento se transforme em poder real, você precisa começar a auditar seu corpo agora mesmo através de ações que são simples, mas profundamente impactantes. Inicie observando sua vitalidade ao despertar e garanta que sua primeira ação do dia seja a hidratação com água de qualidade, seguida por 10 minutos de exposição solar para sincronizar seu relógio biológico.
Comece a monitorar sua força física, realizando pequenos testes de equilíbrio durante suas atividades domésticas, e preste atenção redobrada à firmeza das suas mãos ao manusear objetos pesados. Ajuste sua ingestão diária de proteínas em todas as refeições e busque inserir movimentos de resistência que desafiem seus músculos de forma segura. Essas pequenas mudanças na rotina diária não são apenas hábitos de saúde, mas comandos diretos que você envia ao seu sistema biológico para cessar o declínio e retomar a autonomia funcional que é sua por direito. Chegamos ao fim desta jornada de autoconhecimento e poder biológico. Vimos que a exaustão matinal, a perda de força e os lapsos de memória não são sintomas obrigatórios do tempo, mas alertas de um sistema que pede socorro imediato. Ao identificar esses sinais e realizar o teste de autonomia, você deixa de ser uma vítima passiva do envelhecimento para se tornar o arquiteto consciente da sua própria longevidade. Pequenas decisões diárias, como ajustar sua nutrição, oxigenar o corpo e observar seu equilíbrio físico, têm o poder de impactar positivamente as próximas décadas de vida, ativa e independente. O envelhecimento com dignidade é uma conquista constante, baseada na vigilância e na ação. Diante de tudo o que aprendeu hoje, qual desses 3 sinais você passará a observar com mais atenção a partir de agora? Deixe sua resposta nos comentários, inscreva-se para proteger sua saúde e compartilhe este conhecimento com quem ama.